Olá, pessoal! Tudo bem? Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. Redação 2. Perfil da prova, tipo de tema, abordagem específica, uso da coletânea, fatores de nota zero, peculiaridades de cobrança. E análise de textos exemplares e ou problemáticos. Boa aula! Olá, pessoal! Eu sou Eduardo Valadares. Vamos a mais uma aula de redação. Nossa aula de hoje tem o objetivo de traçar o perfil da redação do Enem. Vamos estudar como é que a redação do Enem deve ser produzida. Vamos ao perfil? Nossa aula. Perfil da prova, o tipo de tema, a abordagem específica, o uso da coletânea, fatores de nota zero e as peculiaridades da cobrança. Mais análise de textos exemplares e alguns problemáticos. Vamos lá. Primeiro comentário, pessoal, é como a banca se posiciona em relação à cobrança, o perfil de cobrança do Enem. Diz assim o INEP, o órgão que elabora a prova do Enem. Baseada nas 5 competências da matriz de referência para a redação, a proposta da redação do Enem é elaborada de forma a possibilitar que os participantes, a partir de uma situação-problema e de subsídios oferecidos, realizem uma reflexão escrita sobre um tema de ordem política, social ou cultural, produzindo um texto de tipo dissertativo argumentativo. Que fique claro, pessoal, característica bastante importante desse nosso primeiro comentário. A banca do Enem quer avaliar sua redação a partir de uma situação-problema. Uma situação-problema. Não só isso, mas a banca também quer que você analise um tema sempre de ordem política, social ou cultural. Tudo isso nós vamos tratar melhor agora daqui para frente. Primeira orientação. Esses temas, então, são sempre de ordem política, social ou cultural. Desde que o Enem faz suas provas de 98 até a edição de 2011, ano passado, o Enem não tem trazido temas mais ligados a questões abstratas, a questões reflexivas, sentimentais. É uma certa tradição do Enem cobrar temas que são mais ligados à questão cotidiana do candidato. Nós costumamos dizer, inclusive, que a redação do Enem é chamada de uma redação cidadã. O candidato, então, a partir do que já disse o próprio INEP, deve problematizar o tema a fim de propor uma intervenção. O que seria isso, pessoal? Problematizar, este verbo aqui, problematizar é dar ao tema uma cara de problema. Não problema simplesmente no sentido de algo negativo, mas problema no sentido de uma discussão. O candidato deve nortear o seu texto a partir de uma discussão prévia. O que é o problema? Por que ele existe? De onde ou desde quando o problema existe? O que ele pode gerar como uma efetiva consequência do problema? E o que pode ser feito para que esse problema possa ser minimizado, possa ser diminuído em nossa sociedade. Tá claro? Por isso que o tema, então, ele quer propor ao final uma intervenção. Intervenção é uma palavrinha que vem do verbo intervir. Intervir significa atuar. O candidato no Enem deve ser capaz de levantar uma campanha, um projeto, uma lei. Não necessariamente inventar do zero, mas simplesmente aproveitar algo que já foi feito, ou reaproveitamento, uma melhoria daquilo que já foi feito e pode ser ainda melhor investido, melhor aproveitado, ou pela própria iniciativa governamental, ou pela iniciativa privada, ou pela própria sociedade como um todo. Tudo bem? A coletânea que vem sempre na prova, ela não deve ser citada e muito menos copiada. Por quê? A coletânea ela deve servir apenas como fonte de inspiração. Vamos, inclusive, fazer uma análise de uma coletânea na aula de hoje? Trouxemos aqui uma coletânea em que nós temos 3 fragmentos. O primeiro diz assim: o cinema é o que todo mundo acha que é uma diversão. Eu acho que não deixa de ser uma diversão, mas também é muita arte. Porque cinema hoje em dia, pela técnica e pelo que eles levam tanto a sério, eu acho que é como diz mesmo, diz uma 7ª arte, entendeu? Nesse primeiro fragmento, quando nós formos analisar uma coletânea, é bem importante que o candidato perceba que aqui
O texto quer mostrar que o cinema está ligado a uma manifestação artística. Um dos motivos do cinema ser feito, assim como a pintura, a literatura, outras manifestações de arte em geral, é expressar uma opinião. É uma das 7 artes. Trecho retirado esse da fala de uma pessoa. Deixar claro que o cinema é uma manifestação artística. Num segundo fragmento, a coletânea mostra que a sociedade compartilha emoções através dos meios de comunicação, em especial os audiovisuais. Com a evolução tecnológica, ao longo do tempo, eles foram moldando o modo de pensar do homem, cativando-o, seduzindo-o, fazendo-o rir, chorar, sentir medo, pavor, solidariedade, com imagens fragmentadas, inspiradas, baseadas ou recortadas do real. Como nós podemos perceber, não é simplesmente a leitura literal do que está no texto. Vamos interpretá-lo? Nessa segunda sentença que a banca coloca, dá para perceber que o cinema deve ser trabalhado como algo ligado à catarse, a manifestação de identificação do espectador com a obra apresentada. O cinema compartilha emoções. Então o cinema ele tem alguma manifestação a produzir em quem está assistindo àquele filme. Tudo bem? Numa terceira e última sentença, diz assim: ver filmes é uma prática social tão importante do ponto de vista da formação cultural e educacional das pessoas quanto a leitura de obras literárias, filosóficas, sociológicas e tantas mais. Para finalizar a coletânea, a banca deixa claro que o cinema também tem esse papel cultural, de ensino, de aprendizagem. Não só o caráter lúdico de entretenimento, mas cinema também ensina. Por meio de um filme, o espectador pode aprender outras referências que não só encontramos em livros, etc. Tá claro? Por meio dessa coletânea, começamos a perceber, então, quais são as competências que a banca quer que o candidato se utilize na hora da sua redação, pessoal. Como dissemos, não copiar a coletânea, mas sim interpretar. Olha quais são as competências que a banca quer saber do aluno. Primeira delas, demonstrar um domínio da norma padrão da língua escrita. Saber se o aluno ele conhece todas aquelas regras de concordância, regência, pontuação, crase, a questão dos aspectos linguísticos, a ortografia. Para cada competência, a banca do Enem dispensa cerca de 200 pontos. Então, nessa primeira, o candidato já está conquistando os seus 200 pontos até o total dos 1.000 pontos, ok? Segunda competência, que o candidato saiba compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O que seria essa segunda competência? Ela merece uma atenção especial, pessoal, pelo seguinte: essa segunda competência, ela é específica, típica da cobrança do Enem. O Enem quer saber se o candidato ele consegue visualizar a proposta e relacioná-la a uma outra área do conhecimento humano, o que nós chamamos da competência da interdisciplinaridade. Palavrinha grande, interdisciplinaridade. Do que trata ela? O aluno saber aplicar conhecimentos da área do desenvolvimento humano, como a literatura, filosofia, a ciência em geral, as artes, e fazendo relações com aquilo que o candidato pretende discutir. Vamos a um exemplo? Vamos supor que eu quisesse mostrar uma opinião sobre o assunto desemprego. Desemprego no Brasil, desemprego no mundo como um todo. E eu quero mostrar quais são as origens do desemprego. Ficaria bem melhor, e é isso que a banca quer avaliar no seu texto, que o candidato soubesse relacionar que o desemprego não existe há 10 anos, há um século. As origens do desemprego são colocadas há muito tempo. É só a gente conseguir relacionar com nossas aulas de história, em que a gente vai conseguir relacionar as origens do desemprego às questões da Revolução Industrial, a substituição de um trabalho pela mão de obra humana, pela mão de obra agora da máquina. Com isso, nós poderíamos mostrar num parágrafo, por exemplo, que a Revolução Industrial ela está totalmente ligada à questão do desemprego, por exemplo. Tudo bem? Uma terceira competência bastante importante também, pessoal. O candidato deve saber selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.
É aqui que muito aluno desavisado, não mais a gente, em que ele vai à coletânea e simplesmente pega os dados, os números, as estatísticas, as pesquisas da coletânea e copia para o seu texto. Nada disso. O aluno deverá ser capaz de interpretar. Ou seja, essa terceira competência, a banca quer saber do aluno até que ponto ele tem coerência, potencial de argumentação, saber defender uma postura, ter um posicionamento. Critério esse que todas as outras bancas do Brasil costumam cobrar também na avaliação de todo tipo de texto dissertativo. Tudo bem? Como quarta competência, pessoal, o candidato deverá demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que nós chamamos, em outras palavras, de coesão textual. Saber utilizar conectivos, saber utilizar operadores argumentativos, saber mostrar a verdadeira relação entre o início, o meio e o fim de um texto. A relação entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Por meio de recursos conectivos, seu texto ganha bastante diante da banca nesse quesito. Tudo bem? Por fim, quinta e última competência, o candidato deve saber elaborar proposta de solução para o problema abordado. Estão lembrados lá em cima quando dissemos sobre situação-problema? Respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Aqui, a banca reserva mais 200 pontos de um quesito, de um conceito que é mais exclusivo também da prova do Enem. É o que nós chamamos, em outras palavras, de proposta de intervenção. Estão lembrados que durante a aula nós já dissemos que o candidato deve ser capaz de visualizar uma problemática. Problemática não é necessariamente um defeito, um problema, mas uma discussão. Nortear a discussão ao longo do texto e, ao final dele, indicar uma campanha, uma lei, um projeto em que a sociedade pudesse interferir. No caso, intervenção seria justamente isso. Cabe ao candidato fugir nessa hora de propostas utópicas, distantes, longe de uma realidade concreta. Uma sugestão é que o candidato ele poderia adotar uma proposta a curto prazo, algo a ser lançado em poucos anos, e uma proposta de intervenção a longo prazo, aquilo que pode ser utilizado num projeto governamental de anos a ser seguido. Tudo bem? Por último, pessoal, nossa observação final, os motivos de uma nota 0 na redação do Enem. Fuga ao tema, jamais fugir ao tema, isso é motivo de o aluno levar nota 0. Não atender ao tipo que está sendo solicitado da banca sobre o tipo de texto. Texto dissertativo, nada de primeira pessoa de singular, nada de contar história, nada de escrever o texto para alguém, de fazer conversas, estabelecer interlocuções, nada disso. Se o seu texto, se não estiver escrito na folha de redação, ela vai ser considerada como se o texto estivesse escrito em branco. Ou seja, a folha de redação deve estar com o seu texto completo. Texto com até 7 linhas vai configurar um texto insuficiente, no mínimo 7 linhas. Cópia dos textos lá da coletânea, os textos motivadores apresentados no caderno de questões. Nada de cópia, e sim interpretar os textos motivadores. Ou algum texto com impropérios, desenhos e outras formas propositais de anotação. Seu texto vai ser considerado anulado totalmente. Tudo bem, pessoal? É isso. Por hoje nós ficamos com a nossa aula. Um grande abraço, até a próxima. A grande dica dessa aula do perfil do Enem é que o candidato ele entenda que a banca quer avaliar o que é ser um cidadão. O cidadão é aquele que consegue enxergar o problema, de onde ele vem, desde quando, o que ele significa, por que ele acontece e o que pode ser feito para diminuir esses problemas que a banca está propondo para o candidato analisar. Uma boa dica para a aula de hoje é que o candidato leia bastante jornal, esteja sabendo sempre das principais notícias da semana, comprando as revistas que falam sobre atualidades. A banca vai cobrar isso de você, com certeza. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 26. Bom estudo e até a próxima aula!